I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride. Vamos lá. Hoje a nossa aula, ela vai ser de português. Nós vamos começar na página 52, como sempre colocando a nossa data, dia 26 do mês 11, dia 26 do mês de novembro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o C cedilha, né? Que a gente fala que é a tal da cobrinha embaixo do C. Não é cobrinha que a gente chama, é cedilha. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que é o sa, so, su, tá? Vou falar um pouquinho aqui sobre essa atividade e nós vamos voltar para a professora explicar melhor. Então, vamos lá. Preste atenção nos sons do C cedilha nestas palavras. Mula sem cabeça. Olha o sonzinho do C cedilha. Sa. Pescoço. So. Olha o sonzinho do C cedilha. Açucarado. Su. É o cedilha e o U. Aí vem a atividade. Circule as vogais que vêm após o C cedilha. Então, após esse C cedilha, nós temos a vogal A. Nós vamos circular ela. Após esse C cedilha, nós temos a vogal O. Vamos circular ela. E após este C cedilha, nós temos a vogal U. Ok? Vamos continuar. Leia agora estas outras palavras. Cigarra, morcego. Circule as vogais que vêm após a letra C nas duas palavras acima. Então, depois da letra C nessa palavra, nós temos o I, e depois da letra C nessa palavra, nós temos o E. E aí chegou aonde a professora queria. Na familhinha do C cedilha, nós lemos assim, ó. Vou fazer aqui do ladinho. Sa, se, sem o cedilha. Si, sem o cedilha. So, com o cedilha. E su, com o cedilha. Mas por quê, professora? Uns têm que ter o cedilha e os outros não têm. Porque dependendo da vogal que vem depois do cedilha, se eu tirar o cedilha, ele muda de som. E não se pode mudar de som. Aqui, o cedilha com A, ele fica sa. Se eu tirasse esse cedilha, ficaria o C e o A. E aí o sonzinho se tornaria K. Aí, na hora que eu fosse ler essa palavra, ficaria assim, ó. Mula sem cabeça. Opa, não é K que eu quero, é sa. Então, por isso que com o A, nós temos que colocar esse cedilha para ficar o sa, com sonzinho de S. Porque se eu tirar o cedilha, ele fica K. Mesma coisa acontece com o C cedilha e o O. Se eu leio com o C cedilha e o O, fica so. Se eu tiro o cedilha, fica co. Então, troca o sonzinho da minha sílaba. E isso não pode acontecer. Mesma coisa com o su. O C cedilha e U, a gente lê su. Se eu tiro o cedilha dele, ele muda de som. O C com U fica cu. Então, não é interessante isso. Então, por isso que depois do C cedilha, a letra A letra O e a letra U, ele tem esse sonzinho. Sa, so, su. Já a letra E e a letra I fica C, si. Tranquilo, ok? E aí vem a perguntinha, ó. Nestas palavras, o som C, essa daqui, si, C, comparado com o som do C, cedilha, sa, so, su, é igual ou diferente? É igual. Por isso que não tem necessidade de eu colocar o cedilha aqui, porque fica igual, ó.
sa, se, si, so, su. Temos o mesmo sonzinho igual. Por isso que no ceci eu não preciso de colocar o cedilha. Com os colegas e o professor, leia as outras palavras. Poço, açúcar, cinema, acerola, roça. Agora circule as sílabas que têm o som solicitado pelo professor. Vocês vão circular todas as sílabas que têm som de S, esse sonzinho. Então, vamos começar aqui? Poço. Qual sílaba tem sonzinho de S? O so, ó, so. Tem o som de S, mas a C cedilha, O. Aqui, acerola, C. C com E tem o sonzinho de S. C. Açúcar. O su, que é o C cedilha com U, tem o sonzinho de S. E por que eu não circulo car, que também é C? Porque ele não tem som de S, ele tem som de K, ó. Car, K. Ele não é sar com som de S, é car. Então, não vou circular. Cinema, si, tem o som de S. C com I, porém tem o som de S. Roça, C cedilha A, sa, tem o som de S. Ok? Virando a página. Agora acompanhe a leitura que o professor fará de algumas conclusões quanto ao uso do C cedilha e o C, quando possuem o mesmo som. E foi o que a professora disse. Usamos o C cedilha quando tem som de S, quando na frente vem a vogal A, O, U. Ok? Então, a gente só usa o C cedilha com o sonzinho de S quando depois tem a vogal A, O, U. E usamos o C normal antes de C, si. Quando ele tem som de S, mas eu vou colocar o E e o I depois, eu uso o C normal. Lembrando, gente, que nenhuma palavra começa com C cedilha. Nenhuma palavra. Por exemplo, vou escrever sapo. Posso escrever sapo assim? Não. Tem o sonzinho de S, então é S. Por quê? Porque nenhuma palavra começa com C cedilha. Tá? E aí vem embaixo. Complete as palavras com as sílabas que faltam. Caçula. C cedilha U. Moço. C cedilha O. Soluço. C cedilha O. Fumaça. C cedilha A. Carroça. C cedilha A. Poço. C cedilha O. E aqui nós vamos completar com C cedilha ou C normal. Onça, palhaço, capacete, tecido, acerola e criança. Onça é o C cedilha, porque quando vem o A depois, é o C cedilha. Palhaço é o C cedilha, porque quando vem o O, antes é o C cedilha. Capacete é o C normal, porque ele não precisa da cedilha para ter o som de S. Então, E depois da letra C é o C normal. Tecido, C normal, porque ele também tem o sonzinho de S e não precisa do cedilha. I depois do C é o C normal. Acerola, C normal, como nós vimos aqui. E depois de C com o som do S é o C normal. Criança, C cedilha, porque A depois de C
eu preciso do cedilha para ter o sonzinho do S. Criança. Virou. Troque a letra C por C cedilha. Observe a mudança de som e forme novas palavras. Então, aqui eu tenho, olha só como que muda o som, o cedilha. Palavras com C normal. Tranca, forca, faca. E se no lugar do C, eu colocar um cedilha aqui, ó. Vamos colocar antes de passar para baixo? Ó, vamos colocar. Olha só como muda a palavra. Vira trança, força e faça. Olha como mudou. Era tranca, virou trança. Era forca, virou força. Era faca, virou faça. E aí nós vamos escrever as palavrinhas aqui embaixo. Trança, que foram as que viraram. Força e faça. E aí nós vamos completar as frases com a melhor palavra. O pai fez uma força no cabelo da filha, faça no cabelo da filha, não, trança no cabelo da filha. Minha amiga faz bastante, faça quando vai à academia ou força quando vai à academia? Força. A chefe de cozinha pegou uma faca para cortar a carne. Que aí eu usei sem ter o cedilha. Bom, o que nós estudamos nesse capítulo? Seres folclóricos são seres criados pela imaginação das pessoas que fazem parte da cultura popular. Então, nós vimos que lobisomem, saci, Vitória Régia e Yara são seres folclóricos que existem? Não. São criados da nossa cabecinha, da nossa imaginação, que é uma cultura brasileira. A letra C, quando acompanhada das vogais E, I, tem som de S, que é o C, Si. A letra C, quando acompanhado a vogal A ou U, tem som de K, que é K, Co, Cu. As lendas são histórias imaginadas criadas pelo povo, mesma coisa dos seres folclóricos. A letra G, quando acompanhado das vogais E, I, tem o mesmo som de J, né? G, G, tem o sonzinho de J. A letra G, quando acompanhada das vogais A ou U, tem o som de G, normal, Ga, Go, Gu. Usamos o C cedilha antes das vogais A ou U, que nós vimos que é o Sa, So, Su, e usamos a letra C antes das vogais E, I, que formamos o C, Si. Virando. Era uma vez. Você gosta de ouvir contos infantis? Vocês gostam? Você se lembra de algum personagem de alguns contos infantis? Sim, né? Ó, vocês podem lembrar do Gato de Botas, da Branca de Neve, João e Maria, Pequeno Polegar e vários outros. E vocês gostam de história em quadrinhos? Eu gosto, eu acho muito legal, né? Que são nos gibis. Qual personagem de história em quadrinhos que vocês mais conhecem? Vamos ver. Isso, a Turma da Mônica, né? E sobre ela que nós vamos falar, nós vamos ler essa história em quadrinhos. Então, aqui nós temos a princesinha e um sapo, e a princesinha deu um beijo. Então, tá escrito assim, ó. Então, a princesa inclinou-se e beijou o sapo. E plim, o feitiço se desfez. Aí eles se apaixonaram e foram felizes para sempre. Enfim, que lindo! Adoro esses contos de fadas românticos, a Mônica fala. São tão lindos. Pena que coisas assim não acontecem na vida real. Que garoto não adoraria viver? Que garotinha não adoraria viver uma história dessas? E este lugar, estar no lugar da princesa e... Ela pisca, pisca. O que ela encontrou aqui, gente? Um sapo. E o sapo, ó, querendo dar um beijinho nela. E ela, ai, que nojo! Tem um sapo querendo me beijar.
Ugh! Aí o sapo fala: Nossa, Felipe Augusto, já não faz mais princesas como antigamente. Está cada vez mais difícil desfazer os feitiços da bruxa. Me tirou da casa dela na base da vassoura. Nem me fale, a última mina que tentei conquistar me tirou da casa dela na base da vassoura. A professora só invertiu aqui. Então, o que aconteceu? A Mônica queria, porque queria viver uma história de princesa, mas princesas beijam sapos. E ela quis beijar o sapo. E o sapo falou, nossa, tá cada vez mais difícil ter princesas como antigamente. Muito legal, né? Virando. Essa história em quadrinhos fez referência a um conto bastante conhecido? Qual? O Bela Adormecida, o Príncipe Sapo ou a Cinderela? Príncipe Sapo, vocês já ouviram? É a história do príncipe que virou sapo. O próprio nome já diz. Então, como lá nós tínhamos um sapo para beijar, ele lembra a história do príncipe sapo. Reveja a história, abaixo um quadrinho da história. A palavra vup está indicando o som de... A hora que a gente vê esse vup, faz assim, ó, vup, quer dizer que o sapo deu o quê? Um soco? Não. Um grito? Não. Ou um pulo? Um pulo, né? Ó, quer dizer que ele fez vup e pulou. Na história aparecem outras palavras que apresentem sons. Ligue cada uma delas aos sons que indicam. Quando eu vejo assim, ó, quando eu vejo essa palavrinha, ela quer me dizer que eu tô dando um beijo. Quando eu quero me referir a um beijo, eu falo Quando eu tô com nojo, eu falo Sim. Então, esse é nojo. E esse smack, esse quer dizer o quê? Isso, um beijo. E o plim quer dizer que um feitiço sendo desfeito. Quando a gente fala plim, quer dizer que um feitiço foi desfeito. Em alguns quadrinhos da história aparecem os corações. Diga o que ele significa. Quando vocês veem muito coraçõezinhos assim, o que quer dizer? Só vamos falar só. Que a pessoa tá nervosa? Não, que a pessoa tá apaixonada, que ela tá querendo namorar, que ela tá sentindo amor, não é verdade? No último quadradinho da história, o sapo Felipe Augusto diz o seguinte: nem me fale, a última mina que tentei conquistar. Essa palavra mina, nesse sentido aqui dessa frase, quer dizer o quê? Aquela mina que a gente tira o ouro ou uma menina, uma garota? Eu gosto daquela mina ali. Quando eu falo isso, quer dizer o quê? Que eu gosto daquele lugar que tira ouro ou eu gosto daquela menina? Isso, neste sentido, quer dizer garota, né? Menina, são gírias. A palavra mina, como a professora falou, é uma gíria. Gírias são palavras ou expressões muito utilizadas na linguagem coloquial, na linguagem informal, principalmente nas conversas entre amigos. Com os colegas da sala, diga outras gírias que vocês conhecem. O professor vai anotá-las na lousa. Depois copie o que vocês acharem mais interessantes. Aqui vocês vão escrever as que vocês quiserem, as que vocês conhecem. Eu conheço vazar. Vaza daqui. O que isso quer dizer, esse vazar? Sai daqui, é uma gíria. Vamos dar aquele rolê. Quando eu falo vamos dar aquele rolê, quer dizer o quê? Vamos dar uma volta. Rolê é uma gíria. Bike. Vamos andar de bike? Quer dizer o quê? Vamos andar de bicicleta? Bike é uma gíria. Game. Vamos jogar esse game? O que quer dizer? Vamos jogar esse jogo. Game é uma gíria. Se eu falo bora lá, o que quer dizer o quê? Vamos ali? Então, bora também é uma gíria. Então, vocês pensem nas gírias que vocês acharem mais interessantes e pode colocar ali.